Bom, vamos continuar aqui e vamos falar sobre o desejo agora. O capítulo 6 eu coloco como desejo o fogo que acende e consome. Então, nos outros capítulos colocamos sobre a ânima e o ânimos, colocamos também sobre a sombra, a projeção. Então, essa parte agora que vem do desejo, muitas pessoas relacionam o desejo simplesmente à pulsão sexual ou ao desejar para ter uma relação com alguém ou para olhar, para admirar, o pessoal fala de comer com os olhos, né? Então, isso daí, na verdade, é uma pulsão. Isso daí é uma sexualização que você está tendo desse desejo. A opção real, quando desejamos alguém, como desejamos o humano, quando desejamos esse ser, seria de conexão e de chegar para poder conhecer ou estar na admiração. Então, mesmo Freud, ele coloca no valor do desejo, a partir do momento que você tira o foco da onde você está para um auge de interesse que você pode ou não fazer uma pulsão de sexo, de admiração, do que for. O problema é o seguinte, eu tenho essa caneta aqui, eu estou falando com vocês aqui direcionado, de repente eu olho aqui, eu desejei olhar, porque eu sabia que tinha algo aqui do lado. Então, o desejo, ele é aqui, numa pulsão automática, porque você vem no surgir, ó, aqui, ó, desejei, tô olhando. O que eu vou fazer com esse desejo é o problema. Então, quando você deseja estar com alguém, ficar com alguém, começar algo com alguém, você está projetando isso a você. Como eu falei nas outras, né? A vida não tem roteiro. O mundo não tem roteiro. Você consegue programar, agendar as coisas, mas você não agenda um tombo que você vai tomar, um café que cai da sua mesa, uma batida de carro, de repente até um acidente, ou Deus o livre, alguma coisa pior. Então, é como a gente coloca o desejo de ter uma criança, o desejo da maternidade. Você, até a concepção, você sabe, olha, você sabe a gravidez e consegue, a partir daquele momento, ter uma noção de, olha, vai nascer mais ou menos aqui. Então, você tem uma previsão. Mas essa previsão fica dentro de uma pulsão, de um desejo de, olha, são 9 meses, pode ser que nasça com 7, com 6, mais comum de 7 a 9, né? Com 7, com 8, com 9, mas pode ser que nasça com 6, né? Do prematuro. Então, assim, nós temos um desejo que realmente está no momento de você enxergar algo. Então, é um desejo real isso, porque você, a partir do momento que você foca, você já começa a desejar aquilo, ó, desejo essa caneta para escrever. Ó, desejo essa caneta para poder escrever aonde? Num papel. Desejo essa caneta para escrever onde? Na parede. Desejo essa caneta para coçar a orelha. Entendeu? Então, a partir do momento que você vê que você faz o foco, você já vem com um desejo embutido ali, do que você vai fazer com aquilo. Porque quando as pessoas não objetivam ou não desejam, isso daí é não ser conectado, você já está fora do prumo. E desejar é desejar viver também. Muita gente faz eu não posso falar isso aqui porque senão, né? Vocês entenderam, né? Que terminam, né? Que terminam de livre escolha, né? Vou colocar assim, né? Com livre-arbítrio, a sua própria vida, porque param de desejar. Porque não objetivam mais, enfim. Então, não quero falar disso, mas vamos colocar do desejo, que eu coloco aqui no capítulo do livro. E de novo, mais uma vvez, né, do livro, Amar é Despir a Alma, para vocês. Tem uma galera já comprando, tem um pessoal que me pergunta se eu vou fazer uma live, alguma coisa sobre. Quero fazer sim, mas quero que primeiro as pessoas leiam o livro ou acompanhem os vídeos aqui para a gente poder, de repente, comentar ou já poder discutir, né, de uma ação boa, né, para poder somar e para poder ver um ponto de vista de cada um sobre isso, porque essa parte da psicanálise realmente é muito interpretativa. Tem alguns valores que são, né, valores biológicos, né, que não podemos, né, bio, né,
do corpo, lógicos, né, da vida, né, que são lógicos da vida, mas tem coisas que são realmente de escolhas. Então, para a gente já adiantar aqui, geralmente a parte do desejo que as pessoas veem, eu vou colocar do começo do capítulo, é a vontade de se unir com alguém, a vontade de tocar alguém, é o desejo de se unir, vamos colocar, de tocar, de estar junto, de prometer prazer, de poder se saciar imediatamente com todo esse desejo de ficar afundado nisso. Só que esse meu desejo é uma pulsão de paixão, como eu falei nos outros. Eu não estou trabalhando com uma dopamina, estou trabalhando com outras coisas. Então, quando isso vem com muita fúria, isso acaba o quê? Despertando uma certa chama que pode ser acesa, pode ser constantemente ejetada no álcool ali para poder ficar mais fervente. E pode ser que essa pulsão, ela não ocorra. Ou pode ser que essa pulsão seja reprimida a partir do momento que há a negação da segunda parte. Quando você não consegue alcançar algo que você está vendo, quando você não consegue, dentro daquele seu desejo, se contemplar aquilo. Então, eu coloco aqui. Aquele que sente a pulsação do encontro sem querer aprisioná-lo. É aquele que sabe. Desejo e fogo. Mas nós podemos aprender a dançar em volta dele sem sermos consumidos. Então, quando você vem com um desejo, que eu até falo assim, que você tem essa pulsação no encontro, você tem que aprender a dançar dentro daquilo, que eu coloquei aqui numa metáfora, mas você tem que aprender a consumi-lo com moderação. Quer dizer, você tem que aprender que dentro daquilo ele vai ter que ser representado, tem que ser aceito. E se não for, de repente, condizente, você deve andar em conjunto com aquilo, mas você não deve bater de frente. Porque você bateu de frente, você vai estar realmente assumindo o que você desejou e nunca você pode representar na outra pessoa o seu desejo. E se você fez isso um dia ou tentou um dia botar a culpa na outra pessoa porque é uma coisa que você desejou e você não conseguiu por causa do outro, realmente tem alguma coisa estranha com você. Realmente você precisa repensar alguns valores antes de poder conduzir. E eu coloco aqui. Por isso que desejar sem consciência é como brincar com fogo no campo seco. É perigoso. O calor é inebriante, a luz é bela, o impulso é arrebatador, mas basta um descuido que tudo se incendeia. Ok? E eu coloco aqui também. O desejo, quando não é elaborado, carrega uma expectativa secreta, a de apagar a falta. Aí eu coloco aqui no complemento. Ele promete dizer que o encontro terá paz, mas a presença do outro silenciará a inquietude do ser. Então, quando você fica inquieto, essa inquietude que você acaba sempre deixando nessa pulsão de ansiedade, isso pode ser um vetor para destruir tudo o que você um dia desejar. E eu coloco aqui, o desejo ao tentar transformá-lo em plenitude imediata, tropeça na realidade. Aí sim, você começa a enxergar a realidade, você começa a enxergar que aquilo não é o que você pensa que na verdade você idealizou. E eu falo, todo ideal é prejudicial, pois é individual para todos ou para alguém. E aqui acontece. Quando reconhecido como força viva e não como salvação, ele se transforma, passa a ser canalizado, simbolizado e humanizado. Esse é o desejo saudável. Porque você, na hora que reconhece, você sabe que você é limitado em tudo, que você não tem comando de nada. Então, por exemplo, quando você vê uma pessoa e você começa a enxergá-la e começa dentro desse desejo a conhecer, você vai falar, eu sou limitado em tudo, eu não posso dominar tudo. Porque a partir do momento que eu dominar tudo, eu não tenho mais a relação do outro. Você fala, não, mas pode ter algumas coisas a ver. Não é isso. Você vai ter uma hora nessas químicas que estão surgindo, que até eu falei no outro capítulo da química, porque química você acha um monte de coisa. Se você chegar num lugar que tem 10 pessoas, você vai achar uma química com todo mundo. Isso é uma coisa muito comum. O problema é que você fazer essa química um desejo que como se fosse algo... Você fala, nossa, achei minha alma gêmea. Não existe isso. Não, você é diferente.
de alguém, e você vai estar casado com alguém, você vai precisar ser diferente daquela pessoa para poder somar num sentido de você o quê? Participar da vida do outro como cooperação. Você vai sempre ser a metade que falta do outro. Então não deseje ser igual, não deseje ser alguma coisa que você não tem capacidade biológica para estar. Porque realmente você precisa ser presente, mas você nunca será completo, porque sempre será uma soma de complementos, cada um. Aí eu falo nesse capítulo também, falando aqui, desejar o outro e também desejá-lo com liberdade, em sua singularidade, em sua inteireza. Então o que acontece? Quando você deseja alguém, às vezes você deseja, não, eu preciso só daquela parte da pessoa. Por exemplo, eu desejo alcançar um curso, ou entrar naquela empresa, ou de repente eu preciso só acessar ali porque a pessoa tem uma qualidade que eu gosto e eu vou me relacionar com ela porque, né? Então você precisa enxergar a pessoa ali, igual fala assim, para você não destruir o sentido do seu propósito, porque você, de novo, você não vai alcançar tudo. E eu coloco, o desejo é uma potência que nos ultrapassa, ele não nasce do querer consciente, nem da lógica racional, ele nasce do corpo, o corpo não mente, ele vibra, pulsa, né? Mesmo quando tudo tenta negar. Por isso que o desejo pode ser perturbador, ele escapa do controle. Então, às vezes você começa a criar uma química, ou começa a criar algo tão desproporcional, que as defesas do organismo começam a vir, tanto sua como da pessoa. E daí a estrutura que estaria tudo preparado, você tem controle de toda a ação que você vai fazer. Mas você nunca controla a reação do outro. Então, cuidado com esse desejo de pulsão. E eu coloco aqui. Em transgressão silenciosa é quando o desejo é de algo sagrado e profano, é quando o desejo é algo sagrado e profano ao mesmo tempo. Saca só. Sagrado por quê? Conecta o sujeito à vida, ok? E ao impulso do Criador, à potência da existência. Então você tem que desejar para poder acontecer. Sim, você tem que ser austero, você tem que ser forte e você tem que ser ambicioso. Profano, porque derruba defesas, desestabiliza o ego e desafia a norma. Isso que eu falo que é perigoso. Por quê? Quando esse desejo é recalcado, ele não aparece. Aí acontece o seguinte. Quando o desejo é vivido de forma inconsciente, ele também gera sofrimento. Torna o sujeito, ele toma, né? A parte, né? Eu vou colocar assim, que ele torna o sujeito vulnerável, é o famoso tomou de assalto, né? A situação. O desejo, quando reconhecido, nomeado, escutado, pode ser integrado. Então, como eu falo aqui no capítulo. E eu até mapeei aqui uma parte que eu gosto muito de falar, que é o sujeito narcísico não suporta esse tipo de desejo. Eu falei no começo do narcisismo, do que era, que o narcisista ele não é nada, ele simplesmente se alimenta da sua vaidade, ok? Depois, quem quiser pode procurar nos outros vídeos. Ele quer possuir, o narcísico, tá? Ele quer dominar, quer fundir-se, porque ama, mas não porque ama, né? Mas porque teme a própria falta e tenta resolvê-la com o corpo do outro. Olha o desejo aí mal colocado e o desejo mal relacionado. O desejo, quando é funcional, tende ao colapso, certo? Por quê? Quando não há sustentação, o prazer vira pânico. O toque vira prisão. O vínculo vira clausura. Muitos se encaixam com a vertigem do desejo, mas não sustentam a continuidade. Quando querem a euforia, né? As pessoas sempre querem os prazeres, os hedônicos, né? Ali para poder funcionar, mas eles não querem o silêncio. Porque dentro do silêncio você acaba observando. Às vezes você passa, quando passa todo esse entusiasmo do desejo, e você se coloca ali, pode ser depois de uma relação sexual, pode ser depois de uma conversa, de uma briga. Você pensa assim, o que foi que eu fiz? O que eu desejei? Por que eu tô aqui? Nossa, eu não desejava estar aqui. Então, aí vem a culpa. Então, quando se fala
Quando vivido com consciência, ele se torna via de individualização. Quer dizer, você vive totalmente na expectativa e você não espera que aquela expectativa seja alcançada, porque você é limitado. Ele revela ao sujeito seus abismos, suas potências, seus limites. Ele conecta o sujeito com sua força vital, quer dizer, somos vivos, somos falhos, somos dependentes, somos limitados, e você vai ter uma pessoa assim do seu lado. E você não vai exigir nada dele porque você é limitado em tudo que um dia você se pulsar no outro. Nesse sentido, desejar e existir é afirmar a própria presença no mundo. Ele declara, eu quero. E esse querer não precisa ser sacrifício, precisa ser reconhecido. Você precisa estar em estado de presença para poder desejar algo. E eu coloco aqui alguma coisa um pouco mais sacra. Esse desejo não fere, ele nutre, ele aquece, ele se aproxima, ele cura. Não porque resolve a dor, mas porque escuta, porque acolhe, porque respeita. Amar com esse tipo de desejo é um ato espiritual. Não no sentido religioso, ok? Mas no sentido simbólico. É uma conexão com o sagrado da vida, com o mistério da existência, com a beleza do corpo que pulsa, porque o corpo não é pecado, o prazer não é culpa, a excitação não é um erro, porque isso tudo é vida, isso tudo é alma. Tudo isso é presença, e a presença é o que o amor mais deseja, não a perfeição. Esteja presente, não esteja desejando, não esteja numa ilusão, mentindo para você, esteja em presença. Não controle, apenas esteja em presença inteira e você sempre como você sempre foi. Como você é, imperfeito. A imperfeição te deixa alocado para eu estou aqui, na minha forma, para poder buscar o meu complemento que eu tenho da minha imperfeição nesse desejo que eu estou tendo para algo. Tanto poder. Eu não tenho capacidade de poder, com o meu dedo, escrever num papel, então eu estou completando essa minha imperfeição numa caneta para pegar, para ela existir como uma simples tinta que vai fazer valer aquilo que eu desejei. E quando você tem essa imperfeição somada a outra pessoa e você respeita os limites da sua ignorância, os limites da sua resistência, os limites do seu ser, você acaba somando muito para o outro, porque ele acaba descobrindo em você o seu verdadeiro ser. E daí a pessoa te reconhece pelas qualidades que você já tem, não pelas que você se mostra. Se você espera que a pessoa te chancele, se você faz algo e espera aplausos, isso é vaidade. Se você coloca algo e você recebe esses aplausos sem você realmente esperar, quer dizer que você venceu. Então, nunca espere aplausos, nunca faça algo para ser aplaudido. Traga sempre um valor que você ainda é limitado, que você ainda tem muito para aprender. E por quem que está do seu lado também é limitado. Mas se você fizer algo esperando esse prêmio, lembre-se, é um caminho que não pode ter um significado nesse começo tão vaidoso. Que eu falo que quando você espera um aplauso de alguém, é vaidade. E quando você faz algo e você é reconhecido isso, é honra. É como se fosse a justiça. Quando você faz caridade para alguém, você entrega para alguém algo que é seu pela sua vontade, por vontade própria. E quando você recebe algo que já é seu de alguém, isso se chama justiça. Tá ok? Então, cuidado com o desejo, cuidado com o narcísico, cuidado para os valores sagrados ao qual você vai tentar significar esse desejo a alguém, porque, que nem eu falo aqui, a dança das palavras, como a comunicação molda o amor. Isso será no próximo capítulo, que vai fazer série junto com essa parte do desejo. Então, para a gente já, na continuação, lembrar, a dança das palavras, como a comunicação molda o amor. Então, já pense nesse capítulo anterior. O que eu posso desejar com humildade e com meus limites para eu poder acolher de quem quer um dia completar aquilo que eu nunca vou ter.
porque eu sou um ser imperfeito e assim serei até o fim. A gente só para de ser esse ser incompleto, a gente só para de ser esse ser que nunca será preenchido, vamos colocar, com a qualificação de eu sou o melhor, eu existo, eu sei tudo, porque nós somos finitos e a gente não sabe quando a gente vai deixar de existir. Então, pensamos, colocamos como limite nosso desejo e colocamos como a melhor parte nossa, ouvirmos o outro. E depois, se a pessoa falar, eu gostaria de te ouvir, aí sim você dá a palavra. Mas no final das contas, vocês fazem uma parte chamada diálogo, que é dialogar, que é se atravessar um com o outro, para poder se fundir e aquilo se fazer o quê? Dentro das imperfeições de cada um valor único. Que daí sim começa a crescer uma união, um amor, aí sim vem o valor que, de poucas pessoas que tem dentro desse princípio, que pode até não nascer numa relação de estar junto de um casal, mas você pode criar um amigo, você pode achar uma figura ali que te traga uma relação de, que bom que existe uma pessoa assim nesse mundo, que se completa para outros, que se completa para a família, ou se completa para um outro propósito, tá? Mas você sempre vai ser limitado a partir do momento que você conhecer uma pessoa. E você fala que aquela pessoa sabe tudo, não, ela é limitada. Mas no final das contas, dois limitados fazem um mundo melhor do que você achar uma pessoa que sabe tudo e na verdade ela só está se alimentando daquilo que ela quer que você fale. Então, cuidado com isso, cuidado com o desejo e próximo capítulo para a gente continuar falando da dança das palavras como a comunicação molda o amor. Mas isso no próximo. Obrigado.